Olá, irmãos. Boa noite. Uma boa segunda para todos. Uma segunda de feriado, né? Hoje comemorando a proclamação da República, país, 15 de novembro, em que o nosso Brasil virou república, né? Hoje nós estaremos falando sobre os bem-aventurados, os que têm puro o coração. Portanto, a nossa temática de bem-aventurados os que têm puro coração, ela começa com a passagem que está em Mateus 5:8, que é justamente o título do capítulo. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Vamos analisar esse versículo. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Mas o que é ter um coração puro? Ao longo dos ensinamentos espíritas, dos nossos estudos, nós temos uma noção do que é a pureza de coração. Nada tem a ver com a matéria, com esse coração material que nós pegamos emprestado para essa existência. Não é verdade? Todos nós sabemos disso. O coração aqui quer dizer com os nossos sentimentos, com as nossas emoções interiores. Então, vamos transcrever esse versículo. Bem-aventurados aqueles que são puros, aqueles que procuram a grandeza na simplicidade, ou seja, as pessoas que buscam ser simples e não serem enaltecidos. Nós sabemos que a simplicidade do coração, a simplicidade do espírito é que torna esse espírito grandioso, pois a nossa plenitude está reservada no mundo espiritual. Nós sabemos que os nossos espíritos, por mais antigos que sejam, eles são encolhidos no momento do processo reencarnatório para que este corpo ele suporte. Então, grande parte, se não toda parte da consciência espiritual está aí porque não sabemos o que nós vivemos nas nossas vidas anteriores, elas ficam adormecidas, nós não lembramos. Raros aqueles que conseguem ter contato com as suas experiências anteriores, que conseguem saber quem foram, por quais experiências que passaram. Isso porque essa nova encadernação, fazendo em tom jocoso, essa nova reencarnação, ela é justamente para que as nossas novas experiências que passamos propiciem esse melhoramento. Então está por aí esse próximo versículo que diz: apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse. Jesus, no caso. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, ele ficou triste. Zangou-se, que é o termo que é utilizado no versículo. E ele lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Esse texto está lá em Marcos 10, versículos de 13 a 16. Então, quando Jesus, igual nós estávamos falando, com essa nova existência, essa comparação não é bem na questão de ser criança. Até porque nós sabemos que o espírito que está lá encarnado é antigo. Então, não é direto na acepção da palavra criança, mas da forma com que é revestido o termo. Por quê?
Quando Jesus diz, deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, e quem não se assemelhar a elas, não encontrará o reino dos céus. Isso porque essas novas existências às quais nós reencarnamos, nós temos que aprender a inovar, realmente nos tornarmos um novo ser. Então, por isso, nós não temos a consciência dessas vidas anteriores, que quando nós viemos, nós temos que fazer tudo do começo, aprender, né, nessa matéria. Então, nós devemos aprender, nós devemos buscar o conhecimento, nós devemos sempre estar procurando a melhoria. E nada mais do que nós irmos de coração puro, porque quando você olha para uma criança, né, desconsiderando essa questão de que o espírito é antigo, você vê nela o quê? Pureza, simplicidade, inocência. Essa criança, ela está aberta a aprender coisas novas, ela está diante de um processo de aprendizado contínuo, simples, né? Então, por aí Jesus diz que nós devemos nos comparar, mas tornando-nos seres novos, pessoas, espíritos, indivíduos melhores, deixando para trás os nossos erros, as nossas falhas, e estarmos sempre dispostos a aprender. Nós não devemos... Quem conhece aquele termo, né, do copo cheio? O nosso copo do conhecimento, do aprendizado, tem que sempre estar vazio. Deve sempre estar com espaço para acomodar novos ensinamentos. Deve estar sempre aberto a conhecer a palavra trazida pela espiritualidade através das obras básicas, das obras, né, espirituais que nos são trazidas para o nosso aprendizado. Nós devemos questionar? Sim, o tempo todo. Mas nós devemos sempre estarmos com espaço para absorvermos nossos conhecimentos. O nosso questionamento não pode ser uma barreira para o aprendizado. Então tá por aí nós abrirmos mão de toda essa maldade que muitas das vezes nós carregamos conosco nas nossas existências. Quem nunca pecou? Que atire a primeira pedra, não é? Quando Jesus fala sobre aquela mulher, vamos usar um termo menos gravoso, né? Quando aquela meretriz está para ser apedrejada, Jesus entrega a pedra, que atira a primeira pedra aquele que não tiver pecados. Ninguém atirou uma só pedra, porque todos nós somos falhos, senão não estaríamos aqui. E quando Jesus ele está falando aos seus discípulos, ele fala sobre a questão do pecado por pensamentos e cita o adultério. Mas não devemos pegar essa palavra em sua plena acepção, não de forma literal. Esqueçamos a literalidade da palavra, mas num contexto geral. Quando Jesus fala sobre o adultério, lá em Mateus 5, versículos 27 e 28, ele diz: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo, ele já em seu coração cometeu adultério com ela. O que Jesus quer dizer isso? Ele compara a palavra adultério, ele utiliza ela de forma extensiva, de forma geral, como para designar o mal. Então, quando ele diz que com o pensamento você já cometeu adultério, nada mais é do que os nossos pensamentos também têm que estar moldados na bondade, têm que estar moldados
no nosso aperfeiçoamento pessoal. Não são só os atos que julgam, né? Então, o que acontece? Não são apenas os atos, através de atos, que nós cometemos o pecado. Os atos apenas externam os anseios que estão nos nossos corações. Então, aquele que desenvolve a bondade, ele nem não pensa no mal. Ele nem pensa no mal. Então, aquele que muitas das vezes se reprime, mas os seus pensamentos estão envoltos na maldade, ele está cometendo o pecado. Então, o exercício do bem ele é contínuo e ele faz parte também dos nossos pensamentos. Nós não podemos esquecer dessas palavras, porque a verdadeira pureza não está somente na forma de agir, mas também nos seus pensamentos. Portanto, aquele que tem um coração puro, nem sequer ele vai pensar no mal. É isso que foi o que Jesus quis dizer com essas palavras. Ele condena o pecado na sua acepção total. Ele condena o pecado até mesmo em pensamento. Por quê? Porque é sinal de impureza. Então, aquele que está pensando mal, ele está praticando o pecado, ele só não está externando. Tanto que quando Jesus esteve num jantar com os fariseus, quem aí conheceu esse termo? Que quando um fariseu, eles têm o hábito de lavar as mãos, né? Na época, hoje todos nós temos, porque é questão de saúde, lavar as mãos, não é? Antes das refeições. Mas Jesus, ele falava por parábolas, e essa parábola, ele teve o cuidado justamente de simbolizar o ato de lavar as mãos com a questão da pureza no coração. Os escribas e os fariseus, eles tinham vindo de Jerusalém, né, e aproximaram de Jesus, e eles tinham por lavar as mãos como algo sagrado antes das refeições. E ele questionou: por que vocês não lavaram as mãos antes da refeição? E Jesus, de pronto, já respondeu contra a pergunta: e vocês, por que violam os mandamentos? Por que desrespeitam seus pais, as suas mães? Por que atentam contra eles? Porque falam contra os seus pais? Porque vocês cometem adultério? Lembrando da questão de forma geral, né? Então Jesus, depois de ter chamado o povo, ele disse: escutai e compreendei bem isto, que não é o ato de lavar as mãos que significa pureza. Porque não adianta você estar com o seu exterior limpo quando é podre o seu interior. Ele utiliza muito a palavra coração. Quando o seu coração é podre, não adianta que você esteja limpo por fora. Por quê? Jesus mesmo, ele ainda simboliza. Ele diz que não é o que entra na sua boca, né, que macula o corpo, mas sim o que sai. Ou seja, aquilo que é dito, aquilo que é falado. Por quê? Porque a palavra, ela reflete do que está cheio o coração. É um ditado que é utilizado até hoje, não é? A boca fala do que está cheio o coração. E se o coração está cheio de maldade, ele vai falar maldade. Então era isso que Jesus quis dizer. E outra questão que Jesus diz quando ele está ensinando os seus discípulos naquele momento, que será arrancada toda a planta que o Pai Celestial não plantou. Ou seja, tudo aquilo que não foi ensinado pela espiritualidade do bem, que não foi trazida, né, de ensinamentos trazidos por Jesus, isso não são as sementes que Deus plantou.
Então isso será arrancado por Deus no momento certo. Ele chega a comparar que o conhecimento dos fariseus, de tão errado que é, ele compara com duas pessoas cegas. Não vamos levar para a literalidade, né? Mas cegos no conhecimento. Imaginando dois cegos, um conduzindo ao outro. Eles vão cair no fosso. E é isso que acontece com o fariseu, acontece com aquele que não aplica realmente os ensinamentos trazidos por Jesus, né, por Deus, pela espiritualidade do bem que nos concede. Então, aquele que está dirigindo as massas e trazendo conhecimento que não provém de Deus, o destino dele é o quê? Fosso, o buraco. Tanto que Jesus, quando ele fala a respeito do mal, ele fala a respeito dos escândalos. Ai daquele, o escândalo é necessário, mas ai daquele que o provocar. Mas qual é o sentido disso? Que o escândalo é necessário. É necessário que o escândalo venha por quê? Porque quando... O que é o escândalo? Vamos explicar isso. Jesus trata o escândalo, né, que é, nesse caso, ele é utilizado como os outros termos que nós utilizamos, igual adultério, sempre na acepção geral da palavra, e Jesus ele ensina realmente o seu significado. É que o escândalo ele é chamado assim porque é algo ostensivo, algo que se mostra para os outros, que é externado. Então, escândalo é o mal quando ele se externa, né? Então, quando o mal ele é externado, ele é necessário por quê? Para o aprendizado. Até porque aquele que fica reservando para si só para que não provocar o escândalo, só para que ele não seja rechaçado por outros homens, ele vai continuar fazendo o mal. E muitas das vezes, por desconhecimento, ele não sabe nem que aquilo é errado, os seus pensamentos, mas ele vai estar continuamente praticando o mal. Então, quando ele externa isso, cria-se a possibilidade igual de uma criança que comete algo errado, que ela já estava pensando em fazer algo de errado em sua casa, igual pegar algo que os pais não autorizaram e aquilo se quebra. Aquele é o momento da correção. Então, é nesse sentido que o Evangelho está falando, que o escândalo é necessário. É necessário que se retire os mantos, a cortina sobre aquilo que é errado, para que justamente possa haver aquele momento da correção. Tanto que temos uma passagem quando Jesus fala que é necessário que o escândalo venha, pois quando estiveres cansado de sofrer devido ao mal, aquela pessoa que errou, ela procura o remédio do bem. Ela procura o que é certo justamente para não incorrer mais naquele erro. Então, sendo assim, o mal ele é necessário. E muitas das vezes, a sua duração, nós não conseguimos mensurar por quanto tempo o mal existirá. Por quê? À medida que os espíritos vão evoluindo, eles vão migrando para mundos regeneradores, mundos felizes, mundos superiores, mas novos mundos vão surgindo, né? Não é isso? Novos espíritos primitivos. Então, é aqui que nós voltamos na parte que Jesus fala: deixai que venha a mim as criancinhas. É justamente esses espíritos jovens e maturos, pois quando vão até Jesus, quem conhece aquela expressão que diz que quando Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele, é justamente isso, é que os espíritos infantis, nós somos também, somos espíritos jovens. Nós busquemos Jesus para que seja oportunizado nós encontrarmos o caminho para chegarmos até Ele. É isso que significa deixar vir a mim as criancinhas.
Somos nós, espíritos ainda em evolução, sem capacidade do total discernimento e afastamento do mal. Nós não nos afastamos do mal por completo. Então, as criancinhas são justamente esses espíritos muito jovens. Nós, os espíritos primitivos, devem ir a Jesus para que possam realmente ter essa evolução, o melhoramento, para que possa desenvolver. Então, isso é o verdadeiro significado de vir a mim. As criancinhas é justamente que seja oportunizado essa possibilidade do aprendizado. Então, nosso estudo ele encerra por aqui hoje. Eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui compartilhando e aprendendo com todos. Eu desejo uma ótima noite, uma ótima semana a todos. Que assim seja.